Oi, meu nome é Adriele, eu sou da turma 306 e hoje vou apresentar o trabalho do projeto interdisciplinar enquanto eu pinto minha blusa. Bom, primeiramente me desculpa se eu ouvir gritos, porque aqui praticamente do lado de casa tem um campo de futebol e tem um monte de gente ali. Então, eu queria um tema que fosse um problema de verdade pra mim. Então pensei em educação sexual, pois foi uma coisa escassa no meu fundamental. Não só no meu, mas em vários outros. Eu não vejo até hoje muito se falar disso. Então, se a escola não ensina, vamos ter de aprender por conta própria. Na minha infância, adolescência, não me ensinaram nada sobre sexo, anticoncepcionais, menstruação e afins. Então, eu tinha que buscar informações sozinha. Primeira coisa que eu aprendi foi sobre o prazer feminino. Descobri que os sites pornográficos causam uma ilusão sobre o sexo. Infelizmente, a maioria dos homens caem nessa ilusão por falta de informação. A educação sexual é o ensino sobre a anatomia, a psicologia e aspectos comportamentais relacionados à reprodução humana. A educação sexual é importante para que a criança ou adolescente conheça desde cedo o próprio corpo, os métodos contraceptivos, como é gerado o bebê, como acontece a fecundação e principalmente para terem maturidade. A educação sexual é um tabu, assim como falar de menstruação, orgasmo e etc. É um tabu porque quando se fala de educação sexual nas escolas, os pais pensam que vão ensinar a criança a fazer sexo. E é por conta desses pais com mente de ervilha que esse tema deve ser abordado com mais frequência, para que no futuro a gente tenha mais adolescentes preparados para a puberdade e menos falta de conhecimento sobre o assunto. Eu nunca entendi por que as escolas não falavam tanto sobre isso, então fui pesquisar e encontrei uma ginecologista falando sobre isso. Ela diz assim: a educação sexual é papel da família, da escola, do Estado e das políticas públicas. Eu concluo que isso tem a ver com a questão de que, se a gente estudar sociologia, vamos começar a nos questionar sobre as coisas. E não é isso que o governo quer, pois uma pessoa bem informada é uma pessoa que sabe seus direitos como cidadão, como estudante, como funcionário público, etc. A nossa maior arma é a informação. O governo não quer jovens/adultos que façam perguntas e que sabem dos seus direitos. O governo quer pessoas que limpem a bunda deles, pessoas que apoiem a cagada que eles fazem. Outra grande função da educação sexual é ensinar a criança a identificar um assédio. Conhecendo seu corpo, a criança vai saber quando aquele tio estiver passando dos limites. Sem contar que tem abusadores que estimulam as zonas erógenas no corpo da criança, fazendo a criança gostar daquilo e, depois de tudo, faz a criança se sentir culpada por ter gostado e acaba ficando traumatizada por isso. Por isso é importante o conhecimento disso. Eu fiquei sabendo que tem escolas que não falam disso, pois acreditam que isso seja papel das famílias, não da escola. Isso se dá por conta do projeto Escola Sem Partido. Esse projeto propõe que a educação sexual e moral aconteça dentro de casa e não no ambiente escolar. As minhas ideias para melhorar a fala sobre educação sexual são falar mais aprofundado nas escolas sobre educação sexual, porque o que é falado é muito superficialmente. Ter leis que obriguem que isso seja falado, porque eu pesquisei e não existe uma lei que obrigue. E falar disso sem medo, porque informação nunca é demais. Agora, vou falar de dados e curiosidades. 27% dos estudantes do 9º ano já tiveram relação sexual.
Eu tirei esse dado da internet e acredito que esses 27% provavelmente nem conhecem o próprio corpo. Outra curiosidade é que anualmente são realizados mais de 3 milhões de abortos clandestinos por adolescentes entre 15 e 19 anos. Mais uma. Na minha turma do 8º ano, nenhuma menina sabia onde ficava o clítoris e nem sabiam que o xixi sai da uretra e não do canal vaginal. Isso foi em uma aula no 8º ano que a gente teve. E as meninas não conheciam a própria vagina e eu fiquei muito de cara. Outra curiosidade é que meu namorado não sabia que as camisinhas tinham tamanhos diferentes. Ele pensava que era um tamanho normal e aquela tamanho gigante. E eu fiquei de cara com isso. Quase todas as meninas que eu conheci não sabiam que a menstruação é, na verdade, a descamação da parede do útero. Então, pros adolescentes ou até adultos, uma dica que eu dou é: se toquem. Não tenham medo de conhecer seus corpos. Não tenha nojo da masturbação. Pois se nem você sabe chegar ao próprio prazer, não espere que o seu parceiro ou a sua parceira saiba por você. Se toquem, conheçam o próprio corpo. Busquem saber sobre educação sexual, porque isso é importante demais. Vou deixar como sugestão de leitura um livro que eu ganhei quando eu era mais nova, que me ajudou bastante a entender um monte de coisa e que eu indico bastante também. Vou deixar aqui como sugestão também o canal do Mahamud. Ele dá várias dicas. E também o da Kátia Damasceno, que é bastante conhecida, dá várias dicas também sobre um monte de coisa.